meu Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, capítulo 8. Primeiros 11 versículos. João capítulo 8. Do 1 ao 11, diz assim, palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Essa palavra que é suficiente, Deus, ao lermos como nós fizemos agora, é suficiente para alcançar os nossos corações. Ó Deus, mas essa dádiva que o Senhor nos dá, da pregação da palavra, do ensino, é que nós pedimos, Deus, que o Senhor use, que o Teu Espírito Santo alcance os nossos corações, que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor nos molde através dela, que o Senhor nos ensine o Teu verdadeiro ensino. É no nome de Cristo, Deus, que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Irmãos, você quer matar uma pessoa? A melhor forma de fazer isso é você pegar o pecado dessa pessoa, tomar o pecado dessa pessoa, se você tem conhecimento, e tornar esse pecado cada vez mais oculto, exatamente como essa pessoa queria fazer, ou de uma forma geral, quer fazer. Você quer ocultar o pecado, você quando peca, você quer ocultar o seu pecado de qualquer forma, para que a igreja não saiba, para que o Senhor não saiba, para que o pastor não saiba, para que o conselho não saiba, para que você não receba as consequências devidas pelo seu pecado. Então você quer matar essa pessoa? Ajude a fazer isso. Torne esse pecado cada vez mais oculto. Mas se você quiser dar vida a essa pessoa, se você quer restaurar essa pessoa, você vai tratar esse pecado junto com a igreja, junto com o conselho, junto com o pastor, em oração e junto com o Senhor Jesus, nosso Supremo Pastor. Ele é que restaura a vida. Ele é que, olhando para o pecado e não simplesmente esquecendo, mas justificando a pessoa desse pecado, pode perdoar sim os pecados e restaurar a vida das pessoas. Porque trazendo o seu pecado a Cristo, esse é o lugar exato no qual ele vai ser tratado e restaurado para a honra e glória do nosso Senhor. De fato, não é isso que acontece nessa narrativa. Aqui nós vemos os escribas e os fariseus levando uma mulher que foi pega em adultério,
não para redimir o seu pecado, não para restaurar. Veja, eles estão levando a Cristo, aquele que pode restaurar do pecado, mas eles não levam com essa motivação, pelo contrário, eles levam para condenar não só a mulher, mas o próprio Cristo. E aí a motivação deles não é tratar o pecado, mas o versículo 6 vai nos dizer que eles levantam esse problema para ter o que acusar Jesus Cristo. Eles não tinham o que acusar o Senhor, como é Jesus Cristo. Então eles levantam esse problema para acusá-lo de alguma forma, porque eles queriam matá-lo. Então, qual é o problema aqui, irmãos? Nos parece que existem dois problemas bem básicos, né? Jesus Cristo ele concorda com a lei mosaica, porque ele diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele se vale dessa lei, ele vai dizer: eu não estou indo contra essa lei. Realmente, se a lei diz isso, quando a casa de adultério tem sim que ser apedrejado, tudo bem, mas ele diz assim: se você não tem culpa disso, atire a primeira pedra, ou atire a pedra, né? Se alguém aqui não tem culpa no que está acontecendo, pode apedrejar. Cristo obedece à lei mosaica, mas o ponto aqui é: se ele mandasse apedrejar por apedrejar, ele obedeceria uma lei, mas ele iria contra a lei romana, a lei civil do Estado daquela época. Porque para que uma pessoa fosse condenada à morte, teriam que passar pelas instâncias romanas, até de fato ser julgado por um juiz romano e ser decretada a sua morte. Então o que eles queriam fazer? A consciência que o plano dos fariseus aqui, dos escribas, era o seguinte: ter algum motivo para acusar Jesus e levá-lo à cruz. Porque se ele não mandasse apedrejar, ele feriria a lei mosaica, a lei de Deus. Isso era blasfêmia, né? Ele seria acusado de ferir a lei de Deus, e por isso poderiam matá-lo. E o outro sentido seria: se ele disse não apedreja, se ele disse apedreja, melhor dizendo, guardando a lei mosaica, ele ia ferir a lei civil, que era a lei de Roma, que dizia que só poderia haver sentença de morte se fosse dada pelos próprios romanos nas instâncias superiores. Então quiseram imprensar Jesus num canto, para que ele ficasse sem resposta, para assim ter do que acusar Jesus e levá-lo à morte de uma forma que seja justa, né? Que ele caísse em algum dos erros. Queriam que Jesus errasse. Só que eles esqueceram do que eles estavam falando. Então esse era o paradoxo aqui, né? O que aconteceu? Simplesmente apedreja a mulher porque ela está em pecado, e a contra Roma. Ia ser preso e ia ser sentenciado, e muito provavelmente morto, porque ele tomou um lugar de juiz, onde humanamente ele não seria um juiz. Mas ao mesmo tempo ele disse: vamos poupá-la, não vamos matá-la. Ele estava indo contra a lei de Moisés, seria inimigo do templo, do próprio Moisés e dos judeus. Planejaram de uma forma que não teria como uma pessoa se sair dessa. Ou ele errava aqui, ou ele errava acolá. Mas, irmãos, a resposta de Cristo ela é cirúrgica. Uma outra pessoa não seria capaz de tamanha sabedoria. Ela é cirúrgica de tal maneira que nenhuma coisa acontece, nem a outra. Nem ele é condenado por uma lei, nem pela outra. Mas ele mostra que a lei de Moisés está lá, não é para ser quebrada, mas ele faz de tal maneira que o coração deles, daqueles homens que estavam ali condenando aquela mulher, é prescrutado, é enxergado ali por eles mesmos, e eles não são capazes de fazê-los, mas eles baixam a cabeça e vão embora. Sabedoria do próprio Deus ali, né? Responde de tal maneira que ele não quebra uma lei nem outra, ele as cumpre da forma que deveria ser cumprida. E o princípio aqui, irmãos, não é julgar por causa do pecado alheio, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer que quando ele diz assim, quando Jesus diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus ele não está dizendo com isso que ninguém pode ser disciplinado, por exemplo. Porque seria uma confusão, né? Veja se vocês me entendem. Não é porque os outros são pecadores que eu não devo derramar disciplina sobre uma pessoa que pecou. Não é isso. Até porque, se fosse assim, não existiria disciplina na igreja.
Eu não posso disciplinar porque eu também sou pecador. O conselho não pode disciplinar uma pessoa porque também o conselho são feitos de pessoas pecadoras. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. É formado de homens pecadores, todos nós somos pecadores, né? Mas dizer que ninguém pode disciplinar seria um argumento fatal, né? Mas Cristo ele dá um pecado específico aqui, a questão do adultério. É como se Cristo mostrasse a eles que com essa frase eles estavam cheios de luxúria no coração, cheios do próprio, eles praticavam esse pecado e estavam condenando uma pessoa pelo pecado que eles praticavam. Vários teólogos vão defender isso, porque Jesus ele vai dizer assim, se você não pecou e aqui o pecado do adultério, você atira a primeira pedra. Ali é cheio de adúlteros, apontando para uma adúltera e dizendo mata. Por isso que eles baixam a cabeça, porque o coração deles é desnudado ali naquele momento, e eles não conseguem atirar a pedra, porque o adultério morava nos seus próprios corações. Naquele momento em que Jesus diz assim, se você não tem esse pecado, atire a pedra, é o momento em que eles são julgados pelo Senhor. Eles desejavam julgar a Cristo, matar a Cristo, julgar a Cristo todo o tempo, mas eles acabam sendo julgados pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, e agora olhando para o nosso texto, que Jesus ele foi ao Monte das Oliveiras, e aqui a gente vai trazer um pouquinho do contexto, orar, de madrugada, e aí ele volta depois para o templo e começa a ensinar. O contexto disso aqui, irmãos, e nós sabemos que o livro de João, João relata a questão dos milagres em forma de sinal. Isso é bem interessante porque o crer não estava no milagre. O milagre era um sinal que apontava para algo, e no caso de Jesus Cristo. Então, eles olhavam o milagre e não criam no milagre, mas no Senhor do milagre. Por isso que João ele usa essa palavra perfeitamente, sobre sinal. Porque o sinal aponta para alguma coisa, como uma placa que aponta para alguma coisa. E aí acontece que, no contexto aqui, que um pouco antes, no capítulo 7, antes de chegar no nosso capítulo 8, Jesus ele deixa os fariseus e aqueles judaizantes da época loucos. Porque Jesus ele fala abertamente, no dia da festa do tabernáculo. A gente falou um pouco sobre, um domingo que eu preguei aqui, a gente falou um pouco sobre as festas dos tabernáculos. E no último dia da festa do tabernáculo era o grande dia da festa. E nesse último dia, Jesus se apresenta, e a festa do tabernáculo, no último dia dessa festa, era regada por água, aspergida sobre o povo. E aí Jesus, antes de acontecer esse ato, Jesus se levanta e vai dizer: eu sou a fonte da vida, eu sou a água. E se você notar, a partir do versículo 37, no capítulo 7, é exatamente isso. No grande dia da festa, Jesus exclama publicamente. Até então ele não tinha aparecido na festa, mas no último dia seria a expiação de um cordeiro. Jesus se levanta e vai dizer assim, lá no versículo 37 do capítulo 7: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os fariseus ficam loucos, né? Eles estavam entrando em embates o tempo todo aqui nesse contexto, porque Jesus vai dizer que é o pão da vida, que alimenta o povo, e a água. E se você comer desse pão, e se você beber dessa água, jamais terá fome, jamais terá sede. E as pessoas dizem: quem é esse? Um homem que veio da Galileia? Quem é você? Nós o conhecemos o seu pai, como você disse ser o Senhor, o Messias, e agora blasfemando, dizendo que é a água, que é o pão. E agora na festa dos tabernáculos, a festa que representava tanto para os judeus, porque dizia o quanto eles eram peregrinos e quanto eles iam morar no céu, Jesus se levanta e vai dizer: só há morada no céu se vocês beberem da minha água. Por isso que aqui eles formam um plano para matar Jesus. Por isso que no capítulo 8 eles arrumam uma mulher, e que nós não sabemos se de fato ela estava adulterando ou não, mas muito provavelmente ela foi pega em adultério de verdade. Não foi um arrumadinho nesse sentido, né? De fato ela estava, porque como ela responde a Jesus, em momento nenhum ela vai dizer que não era adúltera. Mas de fato ela foi pega em adultério, mas foi selecionada. E é incrível que a própria lei mosaica vai dizer que não só a mulher seria apedrejada, mas também o homem seria apedrejado. Talvez, e aí o texto não diz isso, né? Mas talvez tenha sido um dos próprios homens que estavam ali, que adulterou com aquela mulher. Nós não sabemos, mas ela é pega publicamente, adultério.
E veja, não tem como esconder qual homem seria o adúltero, porque só pode ser acusado de adultério se for pego o ato ali. Mas só ela vem, né? E aí Jesus, no versículo 2, ele voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Ele ensinava exatamente isso: eu sou a água. Venha, você que tem sede, venha e beba. E aí os fariseus nesse momento traz essa mulher, surpreendida em adultério, e fica no meio de todos, veja, irmãos, a humilhação, né? Essa mulher passou. Consequência dos seus atos, é verdade, mas foi tudo planejado ali para que houvesse isso, né? É como se tivesse um julgamento ao ar livre naquele momento. E aquela mulher era o centro do julgamento. E é interessante porque no versículo 4 eles olham para Jesus e eles usam a palavra aqui, mestre, né, rabi, se dirigindo a Jesus, que para muitos é uma palavra de respeito, para muitos é uma palavra de reconhecimento, é uma palavra de zelo para com a pessoa que está se falando, mas aqui era exatamente o contrário de todas as características, né, do que a palavra mestre carrega. Mas é uma ironia que eles olham para Jesus e dizem: mestre, vamos ver se você resolve essa, né? Grande mestre, parecido talvez com aquele bom mestre que foi dito pelo jovem rico. E aí ele olha para Jesus e diz: mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. E aí eles, o argumento dele, a lei mosaica diz isso, né? E aqui é interessante, irmãos, abrir um parênteses aqui bem rápido, porque quantos pecados surgem, ou quantos falsos julgamentos surgem, baseados na palavra de Deus, né? Como nós às vezes usamos a palavra de Deus para pecar, justificados por ela, né? Pelo nosso coração que dá essa iniciativa de justificação. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Por um versículo que aparenta dar uma brecha e a gente diz: não, mas veja, aqui eu consigo fazer isso, mas no fundo do coração nós sabemos que a nossa consciência acusa que isso não é verdade, que isso é pecado, que isso é errado. E a narrativa continua, irmãos, e no versículo 5 diz assim: nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, né? Ele usa a mesma teologia da serpente, né? Ele vai retirando as coisas que Deus escreve, né? Ele vai modificando sorrateiramente ali, porque não era só a mulher, mas o homem. E ele olha para Jesus: e tu, o que é que dizes, né? A intenção, né? É colocar a Bíblia contra a própria Bíblia, né? É colocar Moisés contra Jesus. É o que os liberais fazem, né? Todo tempo. É o que alguns homens fazem, né? Jesus é a chave hermenêutica. Então, se alguém diz alguma coisa que aparentemente é contrária a Jesus, não é inspirado. Então a gente vai remover um monte de livro da Bíblia. E ele vai dizer: Moisés disse isso, o que é que você diz, Jesus? Como é que a gente age? Se fosse Moisés aqui, apedrejava. Eles tiram do contexto que existia, de uma teocracia que existia, além daquele tempo de Moisés, onde não só o religioso, mas a política, o Estado, era tudo como um centro do próprio Deus. E agora você vê um contexto totalmente diferente, onde existia uma religião, né, o judaísmo ali, mas agora o governo estava em outras mãos, que era Roma. Mas eles não querem saber, eles isolam aquilo ali e querem colocar Jesus numa enrascada de qualquer jeito. Isto dizia, o versículo 6 é interessante porque desnuda o coração deles para nós, né? Porque para terem do que acusar. E aí Jesus ele age da mesma forma, né? Da mesma forma que eu digo assim, ele não dá muito valor àquilo que aqueles homens estavam querendo fazer. Me parece que Jesus nem levanta para olhar nos olhos, né, quando eles falam. E Jesus continua escrevendo. E aqui há várias conjecturas aqui do que Jesus escreveu. Não vou entrar nesse mérito porque a Bíblia não trata disso, né? A gente não vai ficar adivinhando o que Jesus escrevia. Alguns dizem que o próprio Jesus estava escrevendo exatamente aquilo que ele ia falar. Mas isso não passa de conjectura. E Jesus vai lá no versículo 6 e inclinando-se escrevia na terra com o dedo.
E aí eles insistem na pergunta, né? Eles querem a todo tempo querer matar Jesus. E aí Jesus se levantou e disse, e trata dessa forma, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Irmãos, é interessante porque quando se prega nesse texto, a maioria das vezes que se prega nesse texto, eu já ouvi milhares de pregações nesse texto, e sempre o foco é a mulher, né? Do que acontece com a mulher ali. E de fato ela é um dos personagens principais, mas também, irmãos, o texto nos ensina muito a respeito daqueles fariseus, daqueles homens, né? Porque o que diz agora em seguida, quando Jesus diz, se vocês tiverem, versículo 9, né? Versículo 7, aquele que dentre vós estivesse em pecado seja o primeiro que atire a pedra. E Jesus ele volta a se inclinar, ele já sabia da resposta, o que ia acontecer, continua escrevendo no chão, mas o que diz no versículo 9, irmãos, é extremamente importante. Veja, mas ouvindo eles esta resposta, eles foram o quê? Acusados pela própria consciência. É algo parecido com o que acontece na salvação. Quando o Evangelho entra na nossa vida, entra no nosso coração, nós somos acusados pela nossa consciência. Mas há algo a mais aí. Quando nós somos acusados pela nossa própria consciência, pelo pecado que nós cometemos, em seguida, quando o Evangelho está dentro do nosso coração, em seguida é isso, irmãos, há um pedido, né, de arrependimento contra o Senhor Jesus Cristo. Eles não ocultam o pecado, mas quando o pecado é desnudado pelo Senhor Jesus Cristo, não só aqui, mas no nosso coração, o passo seguinte a ser dado no Evangelho genuíno é o pedido de perdão por esse pecado. Não é isso que eles fazem, né? Eles simplesmente, dos mais velhos aos mais novos, eles baixam a cabeça, dão as costas e vão embora. A consciência acusa e eles ignoram a acusação da consciência, porque eles também eram adúlteros. Eles não tinham força nem poder, muito menos autoridade para atirar uma pedra. Por isso que é tão importante a gente trazer esse elemento como não como figurante, né, do texto e da cena, mas como também o personagem principal. Eram esses homens. Jesus não só trata o coração daquela mulher no final, mas trata muito e expõe o coração daqueles homens nesse momento. Veja, irmãos, é aquilo que eu disse no início. Se você peca contra o Senhor, se você quiser caminhar para um morte, caminhar para um cemitério, você continue ocultando esse pecado do Senhor. Você continue guardando esse pecado para você mesmo e não compartilhando com aquelas pessoas que você sabe que vai ajudar você em oração, que vai lhe aconselhar, que vai tratar esse pecado, seja uma pessoa próxima de você, seja um pastor, o conselho, as pessoas que você confia, porque depois que o seu pecado é desnudo, o próximo passo não é virar as costas, mas é ser restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, a gente vê aqui, são coisas que são totalmente diferentes. O pecado desses fariseus sendo desnudo ali, e eles virando as costas e apagando aquilo ali. E você vê o pecado dessa mulher sendo desnuda diante de todos, mas sendo restaurada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto para nós, irmãos, como é que nós tratamos o nosso pecado? Será que o nosso pecado está sendo oculto? E nós estamos virando as costas para a nossa consciência, e eu chamo de Espírito Santo. Quando ele acusa a nossa consciência e diz, Caio, você está fazendo errado. Não é por esse caminho. O que é que eu tenho dado como resposta à minha consciência? Será que eu tenho colocado um zíper na sua boca e tenho virado as costas e ouvido somente a voz do meu coração caído, dos meus desejos inclinados? Ou será que eu tenho me arrependido junto ao Senhor, junto à igreja, junto às pessoas que estão comigo, caminhando comigo, sendo suporte comigo? Aquela mulher, talvez ela passou a maior vergonha da vida dela. Todo mundo ali sabia que já vem a adúltera, mas nem a maior vergonha da sua vida vale mais a pena do que você ser restaurado pelo Senhor Jesus Cristo.
Ou você ocultar nessa vergonha vale mais a pena do que você ser restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens ali, eles não disseram com a sua boca que eram adúlteros. Mas eles não foram restaurados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eles se manteram nas suas posições. Diante dos homens, eles continuavam sendo os grandes fariseus e os grandes escribas. Mas aquela mulher foi recebida na família do nosso Deus. Eles escutam o versículo 9, irmãos, a resposta. Eles são acusados pela própria consciência. Tem um livro que se chama, se eu não me engano, assim, o que faria Jesus no meu lugar? Alguma coisa assim, dos meus passos. Eu nunca li esse livro. Uns falam bem, outros falam mal. Mas eu nem lendo esse livro, mas só olhando para o título, muitas vezes eu me pergunto o que o Senhor Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria no meu lugar? Quando eu tenho dúvida de como agir, de como falar, de como aconselhar, de como reagir, de como lidar com as situações difíceis, antes de falar, porque muitas vezes nós somos rápidos para dar resposta, né? Para reagir às coisas, até agir, a gente é rápido, nosso coração é uma rapidez, né? Mas se a gente pensar um pouquinho, baseado nas Escrituras, o que Jesus faria no meu lugar? E a gente olha para Jesus, irmãos, a gente vê um Jesus fazendo a vontade do Pai, a gente vê um Jesus orando e chorando pelas aflições desse mundo, a gente vê um Jesus se doando por pessoas que o traíram. A gente vê Jesus orando ao Pai, dizendo: faça-se a tua vontade, não a minha. A gente vê um exemplo em Cristo em tudo, em todas as suas atitudes e nas suas palavras. E diante do desnudo do nosso coração, do pecado do nosso coração, o que é que nós faríamos? Um homem de verdade que não teve pecado, e ele não tem esse exemplo de forma prática, mas ele nos ensina a nos chegar ao Pai pela mediação dele mesmo e pedir perdão pelos nossos pecados, sendo restaurados. Irmão, não guardem isso. Na quarta-feira aqui na oração, nós lemos os salmos em que Davi se prostra diante do Senhor por causa do seu pecado. E Davi vai dizer assim: meus ossos envelheceram, porque eu ocultei o meu pecado. E ali diretamente a alma, né, irmãos? Minha alma envelheceu, porque eu ocultei o meu pecado. Esses homens tiveram a alma envelhecida. Depois que foram desnudos dos seus pecados, a sua alma ali estava cada vez mais velha, os seus ossos foram envelhecidos. E aí nós vemos o final dessa narrativa. Se retiraram um por um, vergonha. Interessante porque isso nos lembra, e nós fazemos um link diretamente com Adão e Eva, né? Quando eles pecam, eles se envergonham, eles se escondem. Veja, o que esses homens fazem aqui? Eles não pecam e têm o seu pecado exposto, e eles não se chegam a Deus de perdão, pedindo perdão, mas eles se escondem e se cobrem para se justificar. Eles veem a nudez agora, eles conhecem a maldade, se cobrem. E o Senhor misericordioso ali os veste, né? Mata o cordeiro e os veste. Mas aqui, acusados pela sua própria consciência, eles dão as costas da sua consciência e seguem para o rumo da morte, para um cemitério. Mas a narrativa nos diz que no final do versículo 9 ficou somente Jesus e a mulher onde estava. E aí, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, ele estava até agora escrevendo lá no chão, né? E aí Jesus, quando se levanta, não tinha mais nenhum poderoso fariseu para acusar aquela mulher. Eles foram acusados pela consciência, né? E aí Jesus se ergue e vendo ninguém mais além da mulher, e aí Jesus faz uma pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusados? Ninguém te condenou? E aí a mulher responde de uma forma, irmãos, e aqui
ela se dirige a Jesus Cristo totalmente diferente que aqueles homens, os fariseus e os escribas. Os fariseus, de forma irônica, chamam Jesus de mestre. Essa mulher aqui, ela se dirige a Jesus agora, o chamando de Senhor, não com ironia, mas como Deus em sua vida. Quando Jesus vai dizer, ninguém te condenou, ela respondeu, ninguém, Senhor. E esse Senhor aqui não é um Senhor da casa, não é um Senhor rei, não é um Senhor governante, mas é o Senhor dos céus. É uma palavra no grego usada exclusivamente, ou na sua maior parte, usada exclusivamente para se dirigir a Deus. Ninguém me acusou, Senhor, o Senhor da minha vida. E aí Jesus derrama uma graça sobre a vida dela. E aí Jesus responde, nem eu tampouco. O único que poderia apedrejar, o único que poderia acusar, o único que poderia matar, o único que poderia jogar lá no cemitério, vai dizer, eu não te acuso. E aí, alguns vão dizer, mas Jesus está sendo injusto, né? Porque os homens estavam cometendo o mesmo pecado, aqueles homens ali do adultério, e Jesus não se referiu a eles assim. E essa mulher, cometendo o mesmo pecado, é derramado graça sobre a vida dela. Por que isso acontece? Né? A justificação do Senhor. É um coração que foi tomado pelo Espírito Santo, né? Que foi implantado fé nela a ponto dela reconhecer que ali é o Senhor da sua vida. Ela não tinha como se referir a Jesus Cristo se não fosse menos que o próprio Deus. Ninguém, Senhor, me acusou, ninguém, só o Senhor pode me acusar, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o grande juiz, é o grande Criador. Mas Jesus também mostra uma outra perspectiva dele mesmo, pois ele era o grande resgatador, ele era o grande justificador, ele era o grande redentor. E aí Jesus vai dizer, eu também não te condeno. Jesus, ele não passa a mão por cima dos pecados dela de forma alguma. Mas Jesus está dizendo com essas palavras, dizendo assim, você não vai ser condenado, não porque você deixou de fazer, ou porque eu esqueci o que você fez, mas porque eu vou tomar o juízo de Deus em seu lugar. Eu vou sofrer para que você não sofra. Eu vou morrer para que você não morra. Eu vou ser humilhado para que você não seja humilhado. Mas Jesus, ele agora nos mostra o próximo passo na cadeia da salvação. Não peques mais. Eu estou te justificando. Diante de Deus você não cometeu esse pecado. Você cometeu esse pecado, mas foi justificado, foi pago por mim. Mas não faça mais. Viva em santidade. Viva de forma santa. Que eu sou teu Salvador. Irmãos, esse é o nosso Jesus Cristo. Não há outro Senhor. Quando a consciência de lhe acusar, meu irmão, quando você cometeu o pecado e o Espírito Santo vai falar com a consciência, vai falar o teu coração, não queira calar o Espírito Santo. Não queira se revoltar contra a lei de Deus que é santa e pura, mas pelo contrário, se humilhe, seja humilde, peça perdão, peça ajuda, peça suporte às pessoas que podem lhe dar suporte, aos irmãos em Cristo. Caminhe junto, mesmo que seja de joelhos, sem conseguir andar, mesmo que seja carregado, mas só o Senhor pode restaurar a sua vida. Não há outro. Se a tua consciência te condenar, se a tua consciência te acusar, melhor dizendo, dê ouvidos a ela, não vire as costas, pois se você virar as costas, estarás caminhando sozinho. Não oculte o seu pecado, Senhor, mas fale ao Senhor o seu pecado. Ore ao Senhor de forma que você confesse ao Senhor os seus pecados. Porque a esse que confessa ao Senhor os seus pecados, Ele vai dizer, eu não te condeno, mas não peques mais. Que isso possa ser uma verdade no nosso coração, irmãos.
que nós não vamos ser nunca aqui na terra, aqui nesse mundo, pessoas assim, como perfeitas e a ponto de sermos exemplos perfeitos. Nunca. Mais cedo ou mais tarde nós vamos tropeçar. Todos nós. Faz parte da nossa natureza. Não uso isso como desculpa para fazer, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas saiba, um pecado confessado é um pecado perdoado. E um pecado que é ocultado é um pecado para a morte. Que Deus nos abençoe, irmãos. E sempre o Senhor, o Espírito Santo, fale a nossa consciência. E possamos ter essa atitude de pedir perdão ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa palavra. Louvamos o Teu nome, Deus, porque ao mesmo tempo que ela nos confronta, ao mesmo tempo, Deus, que ela mexe com o nosso ego e com o nosso interior, com a nossa mente, com o nosso coração, que muitas vezes nos incomoda a palavra essa, quando é falada de pecado, que vai contra a nossa natureza, porque nos tira da zona de conforto, mas ao mesmo tempo, Senhor, essa palavra transmite graça. Ao mesmo tempo, essa palavra nos conforta, porque em meio a esses momentos difíceis de nossa vida, onde nós ocasionalmente vamos pecar contra o Senhor, nós temos um justo juiz, o Teu Filho, que intercede por nós, e que devemos usufruir, Deus, desse juiz sempre que for preciso. Então coloca isso no nosso coração, Senhor. Não nos deixe envelhecer pelos nossos próprios pecados. Não nos deixe os nossos ossos serem esmagados por esses pecados, mas que pelo contrário, Deus, que quando a consciência nos acusar, haja um pedido humilde de perdão, não só ao Senhor, quando for contra o Senhor, mas também ao nosso próximo, quando atingi-lo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, não nos deixa cair na tentação de ocultar o nosso pecado, mas que ele possa ser revelado da melhor forma possível, para que possamos ser tratados e assim glorificar o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.